Eu tenho certeza que se você virar para a pessoa que está do seu lado, um amigo, um familiar, um desconhecido qualquer, e perguntar, me fala uma doença da medicina que faz com que os pacientes tremam na periferia, ela vai lembrar de doença de Parkinson. Essa patologia é não só muito comum, como muito importante. E pro médico como um todo, inclusive o clínico geral, não só o neurologista, ele precisa dominar aspectos importantes dessa doença. E nesse momento agora, na introdução dessa patologia, eu vou te mostrar exatamente a sua história e definição, epidemiologia, fatores de risco e fisiopatologia genética. E para isso, eu te convido a voltar um pouco no tempo. Na verdade, a viajar comigo pelo tempo. Quando a gente vai lá para o meados mais ou menos de 1500, adivinha quem foi a primeira pessoa que começou a descrever essa patologia? Gente, é fácil de chutar, porque esse cara, ele está em todas. Não só na medicina, como em todas as áreas da humanidade. Leonardo da Vinci. Essa foi a pessoa que lá em 1500, mais ou menos, começou a descrever uma doença esquisita, na qual a alma das pessoas não conseguiam controlar seus movimentos, embora tremessem na periferia. Olha que bacana. 1500 já era descrito que tinha uma doença esquisita, que as almas não conseguiam controlar os movimentos, mas a pessoa tremia na periferia. Conforme o tempo foi passando, lá para 1800, precisamente 1817, James Parkinson começou a chamar a atenção para aspectos importantes dessa patologia. Não era uma coisa esquisita que afetava a alma de alguém, mas sim uma doença que se manifestava com alguns sinais cardinais. E ele descreveu um ensaio sobre a paralisia agitante. E olha só que bacana, pessoal. Paralisia agitante é um paradoxo. Porque a pessoa ela fica ali rígida, ela fica bradicinética, ela não se mexe muito bem, mas ela está agitada na periferia. Mesma ideia de Da Vinci, só que agora um pouco mais rebuscado, estudando de fato os sinais e sintomas dessa doença. E é claro, Jean-Martin Charcot, que é o pai da neurologia, depois foi estudar melhor essa doença, mas ele viu que James Parkinson lá atrás havia descrito tão bem, mas tão bem, que fez questão de manter o seu nome em sua homenagem. Não podemos esquecer de pontuar sobre Edouard Brissot, que foi a pessoa que identificou que essa doença, o problema estava na substância nigra do mesencéfalo. Show de bola? Então a gente viu alguns aspectos históricos, entendendo qual é a descrição dessa patologia. Agora, nos tempos atuais, apesar da gente saber muita coisa, como examinar esse doente, como diagnosticar esse doente, como tratar esse doente, tem muita questão não resolvida. A gente não sabe, por exemplo, de onde surge essa doença, de onde ela vem, por que ela acontece exatamente, qual é o remédio que curaria por completo. Ainda tem muito que ser estudado. Mas vamos conversar sobre o que de fato a gente sabe. E a gente ouve falar muitas das vezes sobre vários termos diferentes, como por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Síndrome parkinsoniana. Provavelmente você já ouviu falar nisso. Doença de Parkinson idiopática. Parkinsonismo primário. Parkinsonismo secundário. Parkinsonismo atípico. Parkinsonismo plus. Cara, tem muita coisa aqui. Parkinsonismo heredodegenerativo. Lucas, o que eu preciso saber dessas terminologias? Gente, Parkinsonismo idiopático é a doença de Parkinson clássica. É aquela patologia que a gente não sabe muito bem o porquê que acontece, mas é a doença de Parkinson e tem componente genético em alguns casos e tem alguns componentes que são não genéticos. Beleza. Parkinsonismo primário englobaria a doença de Parkinson idiopática. Parkinsonismo secundário são por outras causas. Olha, eu desenvolvi um parkinsonismo, mas que eu tive um AVC. Eu desenvolvi um parkinsonismo porque eu tive um trauma na cabeça. Eu desenvolvi um parkinsonismo porque eu usei medicamentos cujos efeitos colaterais eram parkinsonismo. Beleza, é secundário. E a gente tem no grupo de parkinsonismo secundário também o parkinsonismo plus, que é a mesma coisa que o parkinsonismo atípico, que geralmente é causado por algumas doenças que a gente vai ver no diagnóstico diferencial, como, por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, doença de Levy, paralisia supranuclear progressiva, doenças que parecem com Parkinson, mas, tem alguma coisa estranha. Surgiu um sinal de alarme aqui, surgiu alguma coisa esquisita, que, isso não é característico de doença de Parkinson. Beleza. Então tem várias terminologias aqui, mas atualmente a gente descreve melhor como parkinsonismo. Causas heredodegenerativas e de causas adquiridas. Beleza. Vamos falar então sobre a sua síndrome parkinsoniana. O que a gente precisa saber disso? Gente, síndrome parkinsoniana é a mesma coisa
na verdade, está localizada em um distúrbio de movimento. Então, quando a gente dá um zoom out, olha macroscopicamente por fora, a gente tem a doença de Parkinson, que está dentro de síndromes parkinsonianas. E as síndromes parkinsonianas são o quê? São distúrbios de movimento. E quando a gente estuda os distúrbios de movimento, vamos ter lá distúrbios de movimento que você mexe para mais, distúrbios de movimento que você mexe para menos. Falando medicamente correto, a gente tem as hipercinesias e as hipocinesias. Doença de Parkinson. O paciente fica paradão, ele fica bradicinético, ele fica rígido. É claro que se trata de um distúrbio hipocinético. Então a gente tem lá as síndromes parkinsonianas. E a mesma coisa que chamar de síndrome rígido-acinética. Está no nome, rígido, porque tem rigidez, e acinética, porque ele se mexe menos, um distúrbio de movimento. Podemos chamar também de síndromes extrapiramidais hipocinéticas. Por quê? Porque tem as síndromes que afetam a via piramidal, como por exemplo um AVC clássico ali, pegando cerebral média, a síndrome piramidal, síndrome de primeiro neurônio, e tem as doenças que são extrapiramidais. Ó, o problema não está na via piramidal não, tem alguma coisa por fora disso, como é no caso de Parkinson. E aí a gente vê que síndrome parkinsoniana precisa de uma definição. Ah, eu entendi que Parkinson está incluso, mas o que é isso? Síndrome parkinsoniana, o paciente ele vai ter redução e lentificação dos movimentos voluntários. Gente, isso aqui não é importante, não. Isso aqui é obrigatório. Isso aqui tem que ter. Se não tiver redução e lentificação dos movimentos, não chame de síndrome parkinsoniana. É critério obrigatório. E aí você pode ter outras coisas. Lucas, você me falou lá no começo que ele pode tremer. Tremor é obrigatório? Não. Mas tremor é importante. Então você pode ter, aliás, tem que ter redução e lentificação dos movimentos, mais algumas coisas. Tremor, rigidez muscular, e instabilidade postural. É uma tétrade, mas o principal é a bradicinesia. Quando você vira isso aqui, com certeza é doença de Parkinson? Não, mas sim síndrome piramidal. Síndrome extrapiramidal, uma síndrome rígido-acinética, uma síndrome parkinsoniana. Se você viu isso, é síndrome parkinsoniana. Pode ser doença de Parkinson? Claro que pode, mas a gente ainda vai precisar investigar um pouco melhor. Só ter isso aqui não dá para ter 100% de certeza. Show? Então, o que é a doença de Parkinson? Que é o tema dessa aula. Gente, doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica, que afeta principalmente aqui, ó, idosos, e faz parte do grupo das causas de distúrbios de movimento e a causa mais comum que tem de síndrome parkinsoniana, de parkinsonismo primário. Vamos botar isso escrito? Tá lá. Doença neurodegenerativa crônica e progressiva, distúrbio de movimento, causa comum de síndrome parkinsoniana. Muito comum. De parkinsonismo primário é a principal que tem. E aí, dito isso, a sua história, a sua definição, a gente viaja um pouco aqui na epidemiologia. E a epidemiologia você precisa saber basicamente de uma coisa. Duas coisas. A primeira delas é que, gente, afeta 6,1 milhões de pessoas. Então é gente pra caramba, uma doença comum. Não é uma doença rara. É importante você, como médico generalista, Lucas, mas você é ginecologista. Gente, você precisa saber o básico de doenças de Parkinson, assim como enxaqueca, assim como AVC, assim como anemia, assim como diabetes, são doenças comuns na prática clínica. 6,1 milhões de pessoas são acometidas. E você precisa entender também alguns pontos de fator de risco. O que leva essa patologia? Não é necessariamente a fisiopatologia ainda, mas são coisas que quando você coloca na equação aumenta a probabilidade de você desenvolver. E sobre os fatores de risco você tem que lembrar do seguinte, olha, essa imagem já retrata, é mais comum que em pessoas idosas, meia idade, idade avançada. Se tem uma coisa que eu quero que você saiba de fator de risco, é isso, idade avançada. E a imagem também representa que é mais comum em homens, não só homens, mas homens caucasianos, mais comum ainda. Ambiente rural também é um fator de risco. É só eu morar por perto de mato que eu tenho mais chances de ter síndrome parkinsoniana? Não é por isso. É porque a tendência é que pessoas que moram em áreas rurais, elas estão mais próximas a, por exemplo, água de poço, a, por exemplo, herbicidas, a, por exemplo, pesticidas. E esses são fatores de risco da doença de Parkinson também. E aí tem um outro fator importante, que são TCEs repetitivos. Então, quer ver um exemplo clássico disso? Lembra do Muhammad Ali do boxe? Ele tomava tanta pancada na cabeça, mas tanta pancada na cabeça que ele desenvolveu síndrome parkinsoniana. Então, Muhammad Ali é um exemplo perfeito disso, de que traumas repetitivos podem aumentar a probabilidade de síndrome parkinsoniana, de doença de Parkinson também. Agora, tem os fatores de proteção.
Tem fatores que, quando a gente tem aquilo ali, reduzem a chance de ter doença de Parkinson. Ah, Lucas, se eu tiver todos eles, com certeza eu não vou ter? Claro que não, gente. É tudo matemática. Quanto mais fatores, menor a probabilidade. Mas isso não te salva de nada. Fatores de proteção que você precisa lembrar da doença de Parkinson. Café, cigarro, vitamina E. Lucas, é isso mesmo que eu vi? Cigarro protege contra a doença de Parkinson? Sim. É um fator de proteção. Ah, entendi. Então agora eu vou fumar, porque doença de Parkinson é comum, e aí eu não quero ter essa patologia. Porque meu avô teve e foi um inferno. Muito ruim, triste. Excelente ideia. Você fuma bastante, talvez você proteja para Parkinson e ganhe de brinde centenas de outras patologias mais mortais, inclusive. Gente, é claro que você não vai recomendar nunca para alguém fumar, mas eu não posso mentir para você. Nessa aula eu tenho que te dar a bagagem completa, inclusive aquilo que protege também. Café, cigarro, vitamina E. Show? Beleza. Vamos embora. Algumas coisas importantes aqui agora sobre a sua fisiopatologia genética. Gente, esse é um momento que às vezes as pessoas acham muito chato, porque às vezes não aprenderam muito bem a neuroanatomia, não aprenderam muito bem a neurofisiologia, e quando chega nessa parte vira uma decoreba. Vamos fazer diferente? Eu vou te mostrar aqui o que você precisa saber agora, na clínica médica. A gente não está mais no ciclo básico, a gente não precisa mergulhar em detalhes sobre isso. Você precisa entender aquilo para chegar a conclusões fáceis, aquilo para tornar a matéria mais apetitosa, mais bacana, mais importante. Vamos nessa. Fisiopatologia. Vamos lembrar aqui que essa fisiopatologia, primeiro, ela é complexa e ela é pouco compreendida. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Não está tudo descrito. Lembra lá no começo da aula que eu deixei isso claro? Tem muita coisa ainda para descobrir sobre essa doença de Parkinson, mas algumas coisas a gente sabe e sabe muito bem. Quer ver só? Vamos começar aqui pela macroscopia. Existem várias patologias neurodegenerativas ou não que alteram a macroscopia, ou seja, você olha olho nu e você vê que o cérebro está esquisito, está diferente. AVC muitas vezes altera, Alzheimer muitas vezes altera. Na doença de Parkinson, o que causa, o que na verdade altera na morfologia macroscópica do nosso encéfalo? Então, esses pacientes eles vão ter, basicamente, gente, uma leve atrofia cerebral. É isso que você precisa saber. E uma despigmentação ali que a gente vai ver na substância nigra. Mas dá para ver por aqui? Não. A gente tem que dar um zoom maior para que a gente consiga enxergar a substância nigra. E está lá. A gente vê que um paciente normal, ou seja, que não tem doença de Parkinson, tem uma substância que é negra mesmo, é essa a ideia, por isso que é o nome, está escura. E tem o paciente com doença de Parkinson, aí a história muda. Porque tem alguma coisa ali, alguma lesão neuronal, alguma depressão desses neurônios dopaminérgicos que causam um esbranquecimento dessa substância. E aí esse paciente fica com uma substância negra menos negra. E aí isso ocorre o quê? O que isso leva? Esse paciente vai alterar na ressonância, a gente consegue ver ali, olha na esquerda um doente normal, olha na direita um doente com síndrome parkinsoniana, com doença de Parkinson. E isso acontece porque tem uma perda neuronal e uma gliose acentuada nesses doentes. Show? Essa depressão neuronal ela acontece principalmente na parte compacta da substância negra. Tem outros lugares que isso acontece também? Tem. Menos importantes, mas tem. Locos cerúleos da ponte, até mesmo algumas lesões no nervo vago. E aí, quando a gente dá continuidade, a gente vê o seguinte, que, pessoal, tem um detalhe que é importante aqui, porque essa lesão, ela é nos neurônios dopaminérgicos. Isso não é detalhe, não, você tem que lembrar. Neurônio dopaminérgico, eles se projetam para onde? Os neurônios estão aqui na substância negra, eles vão para algum lugar, certo? E eles se projetam para vários lugares. Um deles é o putamen. Então, no doente com Parkinson, você tem uma lesão, uma depressão neuronal dos neurônios dopaminérgicos da substância negra que se projetam para o putamen. Por que eu estou te falando isso? Porque tem algumas outras projeções, por exemplo, para o núcleo caudado, que tem depressão só com a idade. Então, doente com envelhecimento tem uma depressão de neurônios dopaminérgicos que vão para o núcleo caudado, por exemplo. É normal, não é doença isso. Agora, se você vê uma depressão acentuada dos núcleos, para o putamen, aí, meu amigo, isso é mais característico de doença de Parkinson. Outro ponto importante são os mecanismos fisiopatológicos que levam a essa redução. Por que acontece? Lucas, eu entendi que reduz lá, a substância negra fica menos negra, fica com menos população de neurônios, inclusive menos produção de dopamina. Mas por que acontece isso? Aí, gente, tem vários fatores. Você não precisa memorizar, não. Vou passar rápido aqui por algum deles, que eles não são completamente compreendidos. Como, por exemplo, tá lá, fator genético,
processamento de proteína, estresse oxidativo, disfunção das mitocôndrias, inflamação, regulação imune, outros fatores. Então, é um compilado de fatores, é multifatorial, e aí lesa esses neurônios, e aí reduz a substância negra pars compacta. E quando a gente olha esse neurônio, você percebe que tem algo além. Tem o tal do corpúsculo de Levy. Então aqui está o neurônio, ele tem o seu núcleo, e aqui a gente vê o corpúsculo de Levy. E esse corpúsculo de Levy é o quê? São inclusões neuronais intracitoplasmáticas eosinofílicas. E por que eu estou te falando isso? Porque quando alguém tem corpúsculo de Levy nos neurônios, você vai chamar isso de esse corpo de Levy, que está aqui na imagem, ele tem alfa-sinucleína. E aí você pode chamar isso de uma sinucleinopatia. Beleza. A alfa-sinucleína está lá dentro do corpúsculo de Levy. E olha só, as sinucleinopatias não são sinônimos de doença de Parkinson, tem outras causas também. Exemplo, atrofia de múltiplo sistema, doença de Levy, tá aí o nome do corpúsculo de Levy, doença de Levy. E também a doença de Parkinson. Então esses são os grupos das sinucleinopatias, que a gente vai discutir brevemente no diagnóstico diferencial. Olha que bacana isso aqui, gente. Esse cara, esse pesquisador, chamado Heiko Brack, ele postulou uma coisa, uma hipótese de que, olha, eu entendo que existe sim uma lesão na substância negra, mas eu não acho que começa a doença por aí, não. Eu acho que essa doença ela começa em outros locais. E aí, você vê isso nos pacientes. Doentes com Parkinson, muitas das vezes, anos antes da doença, a gente vai ver isso no quadro clínico, ele tem algum distúrbio de olfato, ele cheira com dificuldade, ele tem algum distúrbio gastrointestinal, ele tem uma constipação. Então, ele acredita que essa doença ela não começa por aí. Ela começa lá no bulbo olfatório, ela começa lá no núcleo dorsal do vago. Então, é uma hipótese que esse pesquisador levantou recentemente e que faz bastante sentido. E, gente, resumindo aqui, o que você precisa saber do que foi falado agora? Que essa doença ela pode vir de interações complexas de componentes genéticos, de processamento errado de células, de proteínas, e tudo isso em distribuições espalhadas no sistema nervoso, mas principalmente em alguns locais mais específicos, tipo locus coeruleus da ponte, núcleo dorsal do vago, mas ó, principal substância pars compacta da substância negra. Isso é o que você precisa saber de resumo. E olha só que bacana, eu te falei que eu ia te fazer entender. Olha, se eu tenho uma depressão de neurônio dopaminérgico, eu tenho menos produção de dopamina. Eu nem estou no tratamento ainda, mas será que alguma coisa relacionada à dopamina, alguma droga que tenha dopamina ou que vai estimular a produção de dopamina, vai fazer parte terapêutica? Gente, é claro que sim. E é por isso que é importante entender esse básico. Beleza. Claro que ainda tem vários mistérios por aí, a gente não sabe responder muita coisa, mas esses são os dados mais importantes que você precisa entender da fisiopatologia. Agora, não é sempre esporádico. Às vezes é familiar, às vezes é genético. E aí tem alterações específicas em genes. Essas pessoas, por exemplo, podem ter diversas mutações, padrões de herança específicos. 1,4% é problema em um gene só, é monogênica. E cada um tem suas particularidades. Gente, nem neurologista às vezes sabe o que causa, como é que é a característica de cada um desses. Olha quantos genes. Às vezes a mutação no PARC10 altera, dá mais uma característica clínica, a mutação no PARC2 dá mais outra. A gente não precisa memorizar isso. Precisamos entender que é um conjunto de fatores genéticos e fatores ambientais. Ambientais esses, como por exemplo, metabolismo xenobiótico, envelhecimento, estresse oxidativo e anormalidades mitocondriais. Juntando isso tudo, a gente tem a razão pela qual acontece a doença. Fatores genéticos e fatores ambientais. E com isso, você tem a bagagem mais do que necessária para entender o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento dessa doença tão importante. Obrigado.